Fala galera, tudo certo? Aqui estamos mais uma vez, segunda-feira, e estamos preparando um material bem legal para vocês. Vamos fazer uma análise tática aqui do jogo do Inter e Flamengo, que para muitos já foi um jogo maravilhosamente bem jogado, bem estudado, talvez não em gols, em chances de gols, mas é legal que o pessoal está começando a ver o futebol já com outros olhos e ver o porquê das coisas, né? Nós estamos indo além do resultado. E é isso que nós aqui no 4D TV sempre tentamos falar para vocês, bater nessa tecla, e sempre estaremos batendo nessa tecla para que você aí do outro lado da tela tenha um entendimento maior de futebol e não só botar culpa e só se basear em resultado, tá bom? E vamos falar do jogo, né? Flamengo e Inter, que foi um jogo maravilhoso, um jogo muito bem jogado, mas antes disso, né, como sempre, se inscreva no nosso canal, precisamos de vocês, precisamos chegar o mais longe possível, e com você aí do lado nos ajudando, consequentemente, mais na frente nós teremos muito mais armas, muito mais condições, né, maiores condições de fazer um programa melhor e uma TV cada vez maior também. Beleza? Vamos começar aqui. Né, voltando a dizer que a gente trabalha muito em cima dos vídeos, né, do Globo Esporte, então a gente não tem muita tática do jogo. Sempre também falo aqui para vocês o importante que é o nosso número de alcance chegar a maior número de pessoas, porque eu tenho como sonho no futuro poder ter os direitos de transmissão, que aí vai ser um show à parte, né? A gente vai fazer uma tática do jogo todo. Enquanto isso, a gente se baseia no que a gente tem, que são os melhores momentos, né? Aqui um jogo que o Flamengo, num contexto geral, o Flamengo foi melhor. Se tivesse que ter alguém vitorioso, seria o Flamengo, né? O Inter deu um chute a gol no jogo todo, mas o que ficou foi muito o Inter se apresentando para o Brasil, né? Um primeiro jogo de campeonato no qual o Inter joga contra o favorito, que para quase todo mundo o Flamengo é o favorito ao título, e o Inter joga fora. Então, teoricamente, é o jogo mais difícil do ano, e o Inter se apresentou muito bem dentro das suas circunstâncias, mas principalmente eu fiquei muito feliz com a leitura de jogo do Inter, né? A leitura do jogo. O jogo começou devagar, aqui estamos com 19 minutos, e aqui já tivemos alguns movimentos do Roger, né? O Inter estava sofrendo demais, e aqui nesse pause a gente já tem o Inter com uma linha de 5. Por que a linha de 5? O Fernando começou a entrar para virar meio que né, um terceiro zagueiro, mas justamente para esses dois jogadores, Vitão e Juninho, poderem dar o bote, entendeu? O Juninho poder vir aqui, marcar alguém, o Vitão, como muitas vezes saiu, marcar alguém, e sempre fica a estrutura. Caso o Juninho venha aqui na ponta, o Fernando fecha aqui, vira um zagueiro, e também o Inter tem dois jogadores de ponta, né, aqui o Vitinho e o Wesley, que eles entenderam muito bem já como o Roger funciona, e eles sabem marcar, tanto que eles estavam aqui. Claro que não marcam como um zagueiro, mas o simples fato de recompor o espaço, isso ajuda muito. Então ficou uma linha de 5, 3, Alan Patrick e Borré na frente. E também para poder fazer com que o Bernabé e o Aguirre tivessem possibilidades de atacar. Quase um 3-5-2 das antigas. Porque, né, se você for ver, na hora de atacar, se o Fernando se mete, o Fernando por hora aqui, por hora vinha aqui, então ele fazia essa função que o Bernabé, estando um pouquinho adiante, o Aguirre um pouquinho adiante, fica um 3-5-2. Ó, justamente por isso, ó, gente, Fernando virou um zagueiro e o Juninho caça, ó. Ó. O Juninho consegue sair. Se o Fernando não está aqui, mostra uma bagunça absurda, né? Eu sempre falo do Grêmio, que o Grêmio tem esse problema na sua zaga, né? Falando mais para o pessoal aqui do Sul, para entender no que eu estou me baseando, porque, ó, o Fernando está aqui, o Bruno teoricamente entra, olha o outro ponto onde está, ó. Está fechando aqui, então está teoricamente bem controlado, 2-1 aqui dentro. Ó, está perfeito, ó. Tá perfeito. Não tem volante chegando aqui com espaço. Tá perfeito. Claro que todos os jogadores do Inter estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá todo mundo aqui nessa zona. E contra um time que joga na sua casa, tem que sofrer. E sofreram muito bem. Né? Um chute desviado.
Ó, aqui fica claro, né? Aqui o Vitinho, ele empolgou um pouco, ele tinha que ter ficado aqui. Porque faz com que esse jogador tenha que passar por ele. E o fato de ele sair um pouquinho antes da hora, gera uma chance de gol, vocês vão ver. Ó, já faz com que o Aguirre não possa sair lá. A bola chegando aqui já cria uma baita oportunidade para esse jogador fazer um mano a mano. Veja bem, o Bruno virou meio que um volante meio que fixo, né? Sem a bola, porque o Fernando está aqui. Ó. Olha onde está o Wesley. Ó. Esse é o momento que a gente fala que tem que sofrer. Tem momentos que outro time vai estar melhor e você tem que saber se portar até as coisas começarem a melhorar. Aí o Vitinho sai, olha só, já ficou uma distância. É que o Bruno aqui, o Bruno Henrique, aqui é o Bruno do Flamengo, correto. Aqui ele demorou um pouquinho para atacar, porque se o lateral esquerdo aqui, qual é o nome do lateral esquerdo que me fugiu o nome? Qual é o nome do lateral? O Alexandro. Se o Alexandro fica parado aqui, o Bruno ia ter muito mais chance de encarar o Aguirre, né? E aí ele ia ter o espaço, tudo que esse jogador com essa característica quer, que é esse espaço para poder atacar. Claro que o Inter já estaria preparado, porque o Vitão já ia fazer a cobertura, mas o Alexandre quis passar, ele ao mesmo tempo atrapalha um pouco, né? Porque ele traz a marcação, se ele corre um pouquinho para cá, faz com que o Vitinho venha por dentro e segue no mano a mano, mas o Vitão já está aqui preparado. Isso é muito legal, tá? Por mais que o Flamengo tivesse tido muita posse de bola, era difícil de ver o Flamengo entrando na zaga do Inter. Tanto que o gol do Flamengo foi meio que uma bola parada, meio que um bate e rebate, porque ocasiões foram poucas, tá? Ó, o Wesley está marcando esse cara aqui. Aqui está todo mundo bem marcado. Por quê? Porque a importância do Fernando entrar. Olha aqui, ó, o Vitão consegue sair da área para tentar fazer um apoio, porque dentro está tudo certo. Por mais que criou uma grande oportunidade, ó, tem 3-2. Isso é um equívoco da marcação aqui. Uma bola difícil de ser marcada, mas o Vitão está aqui justamente porque está organizado dentro da área. Aí uma bela defesa, né, do Rocher. Que tomara que não tenha jogado de aliança, porque eu vi que ele fraturou o dedo. Mas não vamos aqui julgar, porque não sabemos o que aconteceu. Mas uma jogada muito perigosa. Que se o atacante do Flamengo cabeceia um pouquinho mais forte em qualquer canto, seria gol, né? Até pela proximidade e a velocidade. Rocher teve muito mérito e também muita sorte. Aqui, né, como eu falei, é uma pena que a gente não tenha os melhores momentos, uma pena mesmo, porque o começo da jogada é muito interessante. O Bernabé joga no Alan Patrick, o Alan Patrick muito inteligente, ele dá 2 toques onde desarma toda a zaga do Flamengo. E isso é legal, né, que Abel Ferreira, Felipe Luiz hoje, que muitos querem na seleção, todos elogiando muito o time do Inter, muito o time do Inter. O Inter, mesmo com o empate, o Inter não fez o melhor jogo, tá? O Inter se propôs a defender, a ter as suas saídas, dava para ver que estava tudo dentro do desenhado do Roger. Claro que isso não é uma conta certa que vai ganhar, mas dentro do que se propôs, dentro das suas armas, o Inter bateu de frente, jogou muito bem contra um dos favoritos, volto a dizer, e eu fico muito feliz, porque muita gente fala, o Campeonato Gaúcho, o Inter foi, jogou contra o Flamengo, dentro do Maracanã, bateu de frente na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso tem que se levar em consideração e tem que se respeitar. Porque, queira ou não, o Carioca também não é aquelas coisas, né? O melhor campeonato é o Paulista, dos estaduais, mas, queira ou não, o Flamengo já jogou contra Botafogo, jogou contra Fluminense, jogou contra Vasco, jogou contra 3 times de primeira divisão e, claro, eles estão um pouquinho mais avançados na questão dos jogos grandes. Aqui importante, ó. Lembra quando a gente sempre fala de jogador jogar sem a bola? Jogador jogar sem a bola. Eu mostrei aqui até alguns lances do próprio Valência no Grenal, que todo mundo falou mal dele, e eu falei que ele teve participação assim, ó, crucial nos 2 gols. A mesma coisa aconteceu aqui com o Vitinho, ó. Isso aqui é meio gol, tá?
Isso aqui é o vídeo que o Rod vai mostrar para os seus atletas, vai falar assim, ó, isso é jogador de equipe, isso é jogar sem bola, isso é pensar no companheiro. Se o Vitinho não faz isso, ele não traz o Alexandre e não chama a atenção do Léo Pereira. Olha o que faz. É difícil imaginar que assim vai sair um gol, né? Lembra quando eu falo assim, ó, bate uma fotografia da jogada, vai sair gol? Pois bem, ó, o Vitinho avança, ele ainda aponta o dedo onde ele quer a bola, justamente para chamar a atenção. E aí é aquele suporte que o Fernando dá, a própria saída do Borré para deixar o Léo Ortiz sem função. Acontece isso, ó. Isso é um golaço, tá? Isso é gol de time que trabalha. Ó, e mesmo assim o Borré estava só também. Por quê? Porque o Borré sai da área, ele deixa o Ortiz sem função, deixa aqui o Pulgar sem função, o Vitinho faz um movimento onde leva toda a zaga, e aí vem o Bruno, que tem muita qualidade, o Bruno está jogando muita bola, com muita qualidade, ele dá uma chapada que assim, ó, olha que linda essa imagem. E para quem não sabe, esse gol é difícil, tanto que é raro ver gols assim, com essa qualidade. E o Inter, dentro do que se propôs a fazer, saindo lá de trás com toques, fez um gol que foi maravilhoso no primeiro tempo ainda. Aqui o que eu falei, né? Olha, ó, tá tudo bem certinho, ó. Linha de 3. O Bruno fechando um passe que talvez venha aqui. Se esse passe vem aqui, o Wesley tá, né? Porque o lateral esquerdo está aqui. Se fosse ao contrário, o Wesley ia estar aqui aberto, marcando. O Inter está perfeito. O Inter se propôs a defender bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, só o Borré um pouquinho mais adiante. E o Flamengo, muito cruzamento, né? Muito cruzamento, porque não tinha como chegar com a bola tocando, ó. Isso aqui, taticamente, tá perfeito. Aí só não cabeceia bem, Juninho cabeceia bem, Bruno cabeceia muito bem, só não cabeceou melhor porque, né, estava bem marcado. Então, quando você não consegue marcar, você tem que dificultar a função do seu rival. Aqui uma jogada de escanteio, né? Onde aconteceu o gol. Não tinha o que fazer. O que me assustou um pouco foi muito cedo, né? E quando um time está encaixado, quando um time está bem encaixado, como o Inter estava, no qual nós vimos no primeiro tempo, o Flamengo não teve chance de gol, a não ser cruzamento, e é um time com muita qualidade, a gente sempre falava assim, ó, gente, atento à bola parada, é a única forma que eles têm para fazer gol. E aconteceu, né? Isso não tem muito o que fazer, é um bate e rebate, já uma vez que mexeu a zaga ali no primeiro raspão, não existe treino para isso, né? Depois que ela tocou aqui, não existe treino. Então, fatalidade. Aqui o único momento assim que o Inter meio que vacilou, né? Léo Ortiz, com toda a sua qualidade, arrumou um lançamento. E aí um atacante rápido quanto o Fernando, que não é tão rápido, teve assim uma chance clara de gol. E também deixar muito claro que, para quem não percebeu, o Antony toca nessa bola, tem um toque muito leve, ó, e é isso que tira o gol. São coisas bem, meio que não dá para perceber, mas aconteceu. Aqui segue ainda, né, o Inter, queira ou não, numa tática aqui, ó. Está controlado aqui, o Fernando está dentro, justamente para o Juninho poder dar esse bote, né? Alan Patrick, aqui já está o Carboneiro, que entrou muito bem no jogo, e ó, o Wesley. Ó. Isso aqui é entendimento tático. Ó. E aqui o Inter teve um erro, né? Porque os dois jogadores entraram nas costas do Fernando. Tinha que estar um pouquinho mais junto, só que, ao mesmo tempo, um atrapalhou o outro. Então, demos uma sorte, porque tá 3-3 aqui, teoricamente está ok, mas, diferente das outras jogadas aqui, a gente não conseguiu nem disputar. E demos uma sorte. Aí, depois, qualidade do jogador, né? Tentando uma jogada bem difícil. Mas, vejam, depois do cruzamento, lembra que tinha jogador aqui.
e depois do cruzamento, o Inter, depois dessa casquinha, desse bate-rebate, a bola sobrou no Bruno, claro, ela já está aqui, mas quando o Bruno domina, olha isso, olha a velocidade que o Inter recompõe. Olha, não tem jogador sozinho dentro da área. Está até o Wesley. Isso é um time que está muito focado em defender bem, defender bem. Tanto que o gol foi um bate-rebate. Mas, olha só, o Inter está muito bem dentro da área. Olha, no começo da jogada ele estava lá no cruzamento. Olha onde ele já está. Claro que o jogador do Flamengo está também, mas a velocidade que eles fizeram aí, 30 metros, é absurdo. E olha nessa imagem, ó, um Flamengo em cima. Aqui, porque o Carboneiro estava aqui para conseguir, talvez, chegar uma bola nele e ele ficar no mano, ó, porque pode ver, ó, tá todo mundo alto. E time que joga como o Flamengo, joga alto. O Roger tinha uma contrapartida, não deu certo, não chegou nenhuma bola nele, mas esse era o pensamento. Olha, dificilmente foge essa organização. E é impressionante que sempre os jogadores estão sempre se olhando para ver os posicionamentos para poderem se adaptar. Olha. Aí um chute com muita qualidade, né? Poderiam ter fechado um pouquinho antes o Pulgar, mas aqui, quanto mais de longe chutar, melhor. O problema é essa bola entrar aqui. Se ele chuta de longe e consegue fazer o gol, o mérito dele. E aqui o Antony, né? Que vive uma fase maravilhosa, que entrou no lugar do Rocher. É um goleiro espetacular, vive um grande momento. E vai ter oportunidade não de mostrar, provar nada, mas seguir fazendo o que ele está fazendo. Ó, organizadinho. O Flamengo já em últimas linhas, ó, botando jogadores no meio. Mas aqui a importância, né, do Wesley, por mais que não tenha jogado muito no ataque, ajudou muito. Se ele não está em várias funções dessa, em vários momentos do jogo, se ele não está ali defendendo, pode ter certeza que faltaria um e o time rival teria muito mais chances de gols. Mas o Inter está muito organizado. Bernabé já está de olho aqui. Só aqui que ele tinha que estar pro lado de cá, que ele está marcando errado. Ele tinha que estar aqui dentro. Tanto que a bola foi lá, ó, justamente porque ele deu uma vacilada. Como ele está entrando, como ele está vendo a linha está mais para trás, ele tem que se botar, porque senão o cara dele vai rasgar a linha, vai fazer o facão e não está impedido. Então, isso aqui foi uma jogada de gol, de um vacilo que o Bernabé marcou pela frente. E ele deveria ter marcado por trás, ó. Tanto que ó, a linha estava aqui. Se ele tá pela... É sempre importante para o defensor você ver o atacante dominando na sua frente, não nas suas costas. E aí o Juninho conseguiu chegar, por quê? Os jogadores estão bem posicionados. Dominou bem, só que teve que forçar o chute, porque foi pressionado pelo Juninho. Esse lance eu achei muito engraçado, tá? Porque o narrador estava numa força para narrar gol. O jogo todo parecia que era a TV Flamengo. Parecia que era a TV Flamengo. Tanto que nesse chute, a bola sai do lado da rede do lado de fora, ele grita gol e depois, para se desculpar ou para dar um miguezinho, o Luiz Carlos fala assim: a torcida gritou gol, eu gritei também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu gritou na hora e tá tudo certo. Mas, vamos lá, né? O jogo todo ficou falando que o Flamengo estava sem jogador de seleção, toda hora falando dos desfalques do Flamengo. E, bom, essas coisinhas aí, quem jogou bola entende. Começa a falar coisas que não deve, coisas que não vêm ao encontro do jogo. Que, pelo amor de Deus, isso aqui ele estava gritando gol, ó. Olha onde está a bola. Ou fechou o olho, não é possível. Tava louco para narrar mais um golzinho do Flamengo. Mas uma falta bem cobrada, né? Aí não tem o que fazer se vai no gol. Muito bem cobrado.
Aqui de novo, ó. Mas é mais fácil o Bernabé marcar assim. Assim é mais aceitável do que da outra forma. Aqui ele já está certo. O jogador vai ter que passar por ele, vai ter que driblar. Isso aqui demorou um pouquinho para chegar o apoio, tá? Por sorte, esse jogador é canhoto e ele vem para dentro. Mas se ele é um destro, leva para a linha de fundo, aí é aquele lance que o Juninho tem que sair, o Fernando tem que entrar, bola cruzada e Deus nos acuda. 48 do segundo tempo, né? O Inter defendeu o tempo todo, não foi um jogo fácil. Mas, olha só, é isso que eu falo. Ó. Dificilmente alguém, a não ser o lance do Juninho aqui, onde a bola deu na trave, no lance no qual eu achei que o Antony tocou nela, o Inter nunca deixou o pessoal fazer tranquilo a jogada. Pô, gente, jogou contra o Flamengo. Flamengo favorito, investimento absurdo, e olha só, nunca tem um jogador sozinho. E num jogo importante desse, com um time aí com quase 70% de posse de bola o jogo todo, ter só essas chances de gols, isso mostra que o time se portou bem defensivamente. E quando eu brinquei ali do narrador querendo narrar o gol logo, uma outra coisa que eu achei muito interessante, posso não ter visto, mas dificilmente eu não vi. No gol do Inter, ninguém filmou o Roger comemorando. Ninguém. No gol do Flamengo, a imagem no Felipe e joga para cima. É essas pequenas coisas de transmissão que a gente fala que conta muito, tá? Teve um lance ali de pênalti que provavelmente, se fosse a favor do Flamengo, apareceria nesse lance aqui. Estaria nos melhores momentos, mas como foi contra o Flamengo, não vai aparecer. Eu tenho minhas dúvidas, né? Quando deu o pênalti no Grenal aqui, no qual o Wanderson tocou com essa parte do braço na bola, eu falei que foi pênalti. E eu acho que esse, não marcar, tá tudo bem. Faz parte do jogo. Mas se fosse ao contrário, ia para o VAR, ia para tudo. Então é muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, porque muitas coisas acontecem e quem está assistindo talvez não percebe muito. Então só queria deixar meio que registrado isso, né? A mesma coisa que acontece com os times aqui do Sul contra os times do interior aqui do Rio Grande do Sul, acontece com Grêmio e Inter contra os grandes. E aqui acabou o jogo, né? No fim das contas, uma boa arbitragem, trabalhou direitinho, um cara que promete. E foi isso, gente. Volto a dizer, tinha tantas variações que eu poderia mostrar para vocês, mas infelizmente a gente não tem os direitos, a gente não tem condições, né, de estar mostrando, até, como eu falei, direitos não são nossos. A gente se baseia nos melhores momentos, mas confesso para vocês que esse jogo foi tão interessante, de dois treinadores assim, ó, mudando o jogo o tempo todo. O Roger viu que estava com problema, mudou. Aí mudou completamente o jogo, mudou completamente as posições dos jogadores e os jogadores se adaptaram bem. Gol do Inter. Intervalo, Flamengo mexeu, mudou jogadores, gol do Flamengo. Então foi um jogo tático onde os melhores em campos desse jogo foram os treinadores. E seria legal a gente mostrar todas essas variações, porque se nós tivéssemos condições, eu não ia mostrar nenhum lance de gol, de tão legal que estava esse jogo taticamente. Tá bom? Espero que vocês gostem, torcedor colorado, sei lá, torcedor flamenguista que aí está do outro lado, espero que vocês gostem, compartilhem, nos ajudem a sempre estar fazendo conteúdo dessa forma para mostrar cada vez melhor o outro lado do jogo, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, boa sorte a todos, tchau, tchau.